A paz do Senhor, amada igreja. Quão maravilhoso é poder estar na presença do Senhor e declarar que Ele é santo, que só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Poderíamos, ó Deus, estar em nossa casa. Poderíamos, Senhor, estar na nossa cama, Senhor. Mas nós escolhemos, Pai, estar, Senhor, na melhor porção desta manhã que Tu tens para nos entregar. Escolhemos o melhor, Senhor. Começar o nosso dia na Tua presença. Declarar, Senhor, que só Tu és santo, Pai. Obrigada, Senhor, por este privilégio de estarmos, Senhor, contemplando a Tua fidelidade, desfrutando das Tuas misericórdias, Pai. Obrigada, Senhor. Vem falar conosco, Senhor, assim como Tu já tens falado, Pai. Desde o momento em que nós entramos aqui neste lugar. Tua presença é real, Senhor, e nós podemos Te sentir. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo Teu toque, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, cobertura do Teu sangue. Quando nós iremos, Senhor, estudar uma porção da Tua palavra, que os Teus anjos possam passear em nosso meio. Possa, Senhor, nos dar entendimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te pedimos assim, Senhor. Fala conosco, ministra no nosso coração, Senhor. E não deixa, Senhor, que nós saiamos daqui, Pai, da mesma forma como nós entramos, Pai. É no nome santo de Jesus, Senhor, que nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós estaremos encerrando, mais uma lição. E quão maravilhoso foi podermos estudar esses 2 livros de mulheres tão importantes, que é Ruth e Esther, Nós iremos estudar a lição de número 13. Se você tem revista, é a lição de número 13. Se você não tem revista, se você não tem revista, abra sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 9. Nós iremos estudar um pouco do capítulo 9, na verdade, todo o capítulo 9 e um pedacinho do capítulo 10, não é isso? É o que está aqui na nossa revista como base. 9 e 10. Aí a gente vai estudar sobre a festa do Purim e a grandeza de Mordecai. Todos já se situaram? Amém? Irmãos, eu só peço perdão se eu estiver muito cansadinha, é porque é normal, A gente fala e respira. Não precisa cadeira, não, é só a questão do fôlego, mas a gente vai até o horário que o pastor nos deu. Amém? Não, tá bem, assim tá bem. A canseira não está na perna, a canseira está no respirar, mas é normal. Eu digo que o hino da minha vida é o 515 da harpa cristã. Se Cristo comigo vai, então a gente vai, É assim. O que a gente tem aqui para estudar nesta manhã da lição de número 13, a gente vai falar um pouquinho sobre o resumo das histórias de Ruth e Esther, que nós estudamos nesse trimestre, que através das histórias delas nós tivemos o privilégio de extrair vários ensinamentos. A gente já leu ao longo da nossa trajetória cristã o livro de Ruth, o livro de Esther, mas essa revista ela veio para reforçar o nosso entendimento, e porque a palavra de Deus nos diz que as palavras do Senhor, a fidelidade dele, se renovam a cada manhã, Então, mesmo que a gente saiba, quando a gente vai reestudar a palavra, é um novo entendimento que o Senhor nos dá, não é isso? Então, essa revista veio com esse objetivo,
para nos reforçar os ensinamentos do livro de Esté, do livro de Ruth. E quão privilegiados nós somos, né? Por termos esse material em nossa mão. A história do livro de Esté, ela se desenrola durante o período da Aquemênida, nos anos de 559, 330 a.C., na corte do rei persa Assuero. Os acontecimentos eles se sucederam pelo menos 50 anos depois do decreto de Ciro, permitindo aos judeus regressarem à sua terra, e cerca de 25 anos antes de Esdras fazer a sua jornada para Jerusalém. É assim, é algo muito histórico, né? É um livro muito histórico, a história toda. E se você for parar bem para analisar essa introdução, esse resumo, assim, é muito histórico. Quem não gosta de história pode até não gostar, né? Mas é importante, é interessante a gente estudar e ler. O livro de Esté, ele considera que o propósito dele é explicar a origem do feriado judaico, que é justamente a festa que nós iremos estudar aqui, que é a festa do Purim, né? Que é uma comemoração de livramento, desde o período do Segundo Templo até hoje. O Megilá Esté, que está em hebraico, mas significa papiro de Esté, ele é lido do começo ao fim nas reuniões dos judeus, né, como um rito central da observância do Purim. E até hoje é feito isso, né? Foi feito naquela década, naquele tempo, mas até hoje os judeus eles praticam essa atividade. A história de Esté, ela nos traz encorajamento, traz esperança, também não só para nós, mas como para os judeus, principalmente que, como Esté e Mordecai, eles vivem longe de Jerusalém, desde aquele tempo até hoje. E aí a gente passa para o início da nossa lição. Isso aqui foi um pouquinho do resumo. O tema principal do livro de Esté é o poder soberano de Deus, para operar até mesmo por meio de pagão, visando preservar e livrar seu povo. Os inimigos do povo de Deus retratados na história, possivelmente como os amalequitas, não podem prevalecer sobre os propósitos divinos, mesmo quando Deus parece estranhamente ausente. E aqui o Senhor ministrou no meu coração sobre o que diz Isaías 54:17. A gente pode extrair isso para os nossos dias de hoje, para as nossas vidas, né? Que nós não devemos nos sentir abandonados pelo Senhor, porque o Senhor ele não nos abandona, né? E Isaías 54 diz, versículo 17, que nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a nossa herança, a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa do que faço no nome deles. Isso o Senhor declara sobre nós, né? E foi o que o Senhor ministrou sobre essa lição e extraindo para nós no livro, nos tempos de hoje, que nenhuma arma forjada contra a nossa vida prosperará, porque o Senhor, Ele está conosco. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente passa para o início sobre a origem da festa do Purim, que a gente vai a partir do versículo 21, do capítulo 9 de Esté, que fala sobre a origem, que é a celebração do Purim ou festa da sorte. Ocorre no final de fevereiro ou no início de março, com a leitura do livro de Esté na sinagoga. A leitura é acompanhada de muito barulho e vaias, quando o nome de Amã é lido. É a primeira festa judaica não mencionada na Torá. Eu acredito que por conta disso aqui que eu vou ler para vocês. Porque ela é celebrada com máscaras, com festividades, com brincadeiras, de modo semelhante ao carnaval de alguns outros países, antes da quaresma.
O Talmud judaico recomenda que em Purim se beba até não ser mais possível distinguir entre que Amã seja amaldiçoado e que Mordecai seja abençoado. Então, eu acredito que por conta dessa ação da festa, né, desse momento específico da festa, que ela não seja mencionada. O pastor depois me corrige se eu estiver errada. A festa como instituição oficial, que está no versículo 23. Purim comemora a operação do poder de Deus na história para preservar seu povo e livrá-lo da destruição. Isso é a festa como instituição, o tópico 2 da lição, né? O significado do nome Purim está no tópico 3, no versículo 26. Mardoqueu estabeleceu a festa do Purim com 2 dias de duração para comemorar o livramento de Deus em favor do seu povo, salvando-o da conspiração maligna de Amã, que tinha a intenção de exterminar os judeus, né? Então, esse é o significado da festa. A festa chamou-se Purim para relembrar que Amã usou a prática de Pur. Qual a prática do Pur? É lançar a sorte, né? Para determinar o dia da destruição dos judeus. E essa festa faz nos lembrar que Deus é maior do que as leis da casualidade. O povo de Deus nunca deve considerar-se vítima da fatalidade, da sorte, do destino e do azar. O Senhor permite, né? Ele cria situações que, aos olhos humanos, pode ser tudo o contrário, mas, no fundo, tem o propósito de Deus, né? Então, a gente tem que pegar esse tópico para as nossas vidas, que Deus ele é maior do que das leis, do que qualquer lei da casualidade, de qualquer situação que venha nos acometer. Deus sempre é maior em nossas vidas. Pode parecer que Ele não está no controle, mas Ele está. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E aí a gente passa para o tópico 2, que é a festa do Purim até hoje, que vai dos versículos 29 até 32. Eu estou muito rápido, estou? Então tá bom. Então, vamos lá. A festa do Purim até hoje, Esther, no subtópico 1, Esther ratifica a celebração. O que ela fez? Ela institucionalizou a comemoração do Purim sobre a lei persa. Ela acrescentou a sua autoridade como rainha, né? E autenticou a festa. Ela escreveu um documento, mandou entregar ao povo, não com o objetivo de coagir, né, de impor, mas de persuadir o seu povo, de convencer o seu povo a celebrar a festa. E a divulgação da festa a festa promoveu, a divulgação tópico 2, divulgação da festa do Purim. A festa promoveu a paz de Deus e sua verdade entre o povo judeu, com efeitos benéficos. Esther e Mardoqueu se dedicaram a si mesmo e aos seus descendentes, não só na observância, como também na divulgação da festa. E aqui a gente passa bem aqui assim, peraí. Para o tópico 3, detalhes da festa do Purim. Só para fechar aqui a divulgação da festa. A divulgação da festa, utilizando de todos os meios possíveis, de modo que todos a conhecessem e também a celebrassem. Então, eles tiveram essa preocupação de divulgar para que o povo pudesse celebrar, né?
E os detalhes da festa. Isto é 9:32. Como a Páscoa, a festa do Purim celebra o livramento divino, salvos do governo do faraó e da escravidão no Egito, e livres da destruição planejada por Amã. Os judeus comemoraram uma libertação que só Deus poderia ter orquestrado. Aleluia. Aí a gente passa para a grandeza de Mordecai, que é o tópico 3, para o capítulo 10. Assuero travou e perdeu uma guerra dispendiosa contra a Grécia em 479 a.C. A imposição do tributo era um sistema de cobrança de imposto e talvez de trabalho também forçado com o objetivo de repor os recursos esgotados do tesouro real. Aqui na revista diz que é inquestionável o poder do rei, né? E que o seu império precisava de um hábil administrador. E Mordecai foi promovido à posição de primeiro-ministro e muitos detalhes do governo lhe foram delegados. Ele foi um grande patriota judeu, que também foi capaz de ministrar habilidosamente uma potência estrangeira. Ele foi um homem qualificado o bastante para preencher ambas as posições e funções. E a gente passa para o tópico 2, que são os arquivos reais. A gente vê em Esté, capítulo 10, verso 2, que fala sobre o período histórico que Mordecai e Esté viveram, que foi devidamente resguardado na história mundial, conforme o livro nos relata. O livro da história dos reis do Médio e a Pérsia certamente ofereceram maiores detalhes sobre a vida do rei Assuero, da rainha Esté e do seu primeiro-ministro Mordecai, cujos feitos foram registrados em crônicas oficiais do Império. No capítulo 10, versículo 3, a gente vai ver sobre a ascensão de Mordecai. Diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Um judeu, a segunda posição mais elevada de uma corte pagã. Esse foi Mordecai, que lembra muito Daniel na Babilônia, José na corte do Egito, né? Mordecai entrou para a galeria da história israelita como mais um exemplo de vitória concedida por Deus ao seu povo disperso entre as nações. Aleluia. E aí a gente passa já para finalizar, porque a irmã está cansada. A irmã já está sem fôlego, mas a gente vai caminhando. Para a aplicação pessoal, que nos diz assim, que nós podemos ver a atuação providencial e maravilhosa de Deus em todas as páginas do livro de Esté. Sendo assim, é justo celebrar com entusiasmo os livramentos proporcionados por Deus por meio da sua providência constante. E eu ainda acrescentei mais um pouquinho, que Deus ele tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Plano este em harmonia com o seu grande plano redentor. Está tão pequenininho. Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. Planos este que está em harmonia com o seu grande plano redentor. Cada um de nós, porém, tem que fazer a sua parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Assim como fizeram Mordecai e Esté. É como eu já mencionei. Pode parecer que a gente está num momento difícil, né? Adverso,
mas a gente jamais deve esquecer que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? Pode estar difícil hoje, pode estar complicado hoje, mas o Senhor nos diz que em todas as coisas Ele nos faz vitoriosos. E no final, o Senhor sempre nos concede a vitória. Que nós possamos sair daqui com essa lição ardendo no nosso coração, sabendo que o Senhor já nos tornou livre, somos livres no Senhor, né? Livres para adorá-lo, livres para buscá-lo, para fazer a sua vontade. A gente só precisa, como a aplicação pessoal diz, fazer a nossa parte, né? Porque o Senhor ele tem planos de paz para nós, planos de bênção. E nós precisamos fazer a nossa parte. E como é fazer a nossa parte? É fazer a vontade dele, é renunciar à nossa vontade, é obedecê-lo em tudo. Como ontem na ministração lá do Congresso dos Jovens, eu não estava lá presente, mas eu estava no online. Leal foi, mas só fez confirmar aquilo que eu já tinha comentado com ele nessa semana, que o Senhor ele só precisa de um sim. Eu estava em casa, mas eu fui muito ministrada naquela palavra de ontem. O Senhor ele só precisa de um sim nosso. De nós mesmo não flui nada, né, pastor Paulo? Pastor Paulo, domingo, perguntou, como é que está, Deise? Está tudo bem? Com Jesus no barco, está tudo bem. Mas o Senhor ele só precisa de um sim. De nós mesmo não flui nada. Mas o Senhor é quem nos usa, o Senhor é quem nos conduz, o Senhor é quem nos leva pelos lugares altos, né? Então, que nós possamos estar dispostos a fazer a vontade do Senhor, porque Ele tem planos bons para cada um de nós. Deuteronômio 28 diz que se nós obedecermos ao Senhor, Ele nos fará desfrutar do melhor desta terra. Aleluia. Nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui ministrando, né? Que responsabilidade estar aqui. A gente treme, né? Porque é muita responsabilidade estar aqui compartilhando com os irmãos, mas, como eu acabei de dizer, Jesus está no barco, é Ele quem conduz. Né? A noite, a madrugada não foi boa, né? Não dormi direito, mas o Senhor está aqui me fortalecendo. Estou com reforço também aqui, né? Está me ajudando, está aqui. Mas o Senhor é assim, Ele dá e Ele sustenta, Ele provê, né? Glorificado seja o nome do Senhor, que os irmãos possam ser abençoados nesta manhã. Amém. Apareceu a igreja? Eu queria aqui agradecer a irmã Deise, e eu já estava esperando a Deise para esse momento, e outro já faz algum tempo. Não é de agora. Então, uma salva de palmas para a Deise aqui, gente, né? Ela vai ser mamãe daqui a pouco, e eu sou uma pessoa suspeita de falar, porque eu tenho uma paixão por crianças, e eu disse, Deise, eu estou orando, né, e na expectativa, né, e que logo, logo, essa família será enriquecida, né, por uma bênção de Deus muito especial, que vai trazer muita alegria para muita gente, e eu sou um dos que serei beneficiado também. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe Leal, e continue nos ajudando. Para quem não sabe, a Deise e o Leal vieram de Belém do Pará, né, uma terra um pouquinho distante, mas lá, como é chamado Casa do Pão, não é isso? A gente não quer nem saber, né, irmão Paulo? Né? Casa do Pão, então vem com um cesto para poder alimentar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe Leal, continue sempre nos abençoando com as dádivas que Deus tem colocado nas vossas mãos. Amados, nós estamos encerrando um trimestre em que estudamos sobre Ruth, o livro de Ruth, que encaixa dentro do período dos juízes, e nós depois estamos estudando aqui também esse período, o livro de Esté, um livro com apenas 10 capítulos,
e que eu disse para a igreja, vamos ler o livro de Esther? Quem leu o livro de Esther todo aí? Levanta a mão. Ah, que bom, isso é gostoso, saber que nós estamos caminhando juntamente com um grupo de pessoas que valorizam a palavra de Deus. Mas, se você observar, estudamos sobre 2 mulheres. E, irmão Paulo, vamos ver se na próxima lição, né, essas lições que tratam de mulheres, vamos trazer as mulheres para dar aula. Não é assim? E nós vamos ficar tudo sentado, vai ser assim. Te prepare, é isso aí. As outras irmãs aqui, né, Denise, se preparem aí, né, para poder nos ajudar. Né? Viu, Claudinha? Né? É desse jeito aqui mesmo. De modo que as mulheres elas têm uma interpretação, uma sensibilidade para algumas questões que às vezes nós homens vemos muito objetivamente, mas as mulheres elas veem certos detalhes que enriquecem, né, uma explanação como esta aqui. Né? E seria de uma mulher interpretando um livro de ações de uma mulher, transmitindo para a igreja dentro da visão de uma mulher também. Né? E, enfim, né, acho que nós vamos ser muito abençoados nesse quesito também. Mas veja só, quando nós estudamos sobre a lição de Ruth, dentro do período dos juízes, nós vemos que foi uma mulher estrangeira que veio abençoar o povo judeu. Neste caso do livro de Esther, é o contrário, é uma mulher judia que vai abençoar um povo, o seu povo e também o povo persa, ou seja, o Império Persa, né, na sua grandeza. Naquele tempo foi um dos maiores impérios que existiu, foi o Império Persa. E você vai entender por que os persas até hoje, que são os iranianos, eles são um povo complicado. Porque, na realidade, eles têm uma herança histórica de serem dominadores do mundo. Da mesma forma, os iraquianos, eles tinham isso na época do Saddam Hussein, e a visão dele era reconstruir a Babilônia antiga, e ele era um ditador muito sanguinário. Eu tenho um colega que esteve no Iraque, ele trabalhava junto com o presidente Sarney, e na época teve um evento no Iraque, e o presidente Sarney não pôde estar lá, e esse colega meu, ele foi junto com um ministro. E esse ministro tinha uma audiência com o Saddam Hussein. Para ter uma ideia, o dia que você ia ser recebido era um mistério. Você estava no hotel, aparecia lá 6 Mercedes para poder pegar você e levar você. E você, quando chegar no meio do caminho, eles voltavam. Disse, não é hoje. E eles passaram assim quase uma semana. Um dia entraram dentro de um local lá e tal, acho que vai ser, daqui a pouco os caras, sem falar nada, pegam todo mundo de volta, não é hoje. E até o dia em que eles foram recebidos. Mas ele disse que quando ele foi recebido, naquela semana, o Saddam Hussein, ele tinha saído com a comitiva dele, com aquele monte de Mercedes, que era dele, né, tal. Chegou num quartel, e avisaram para o coronel daquele quartel que ele ia visitar lá. Ele colocou toda a tropa em forma, e aí o Saddam Hussein chegou na frente da tropa, parou, aproximou-se desse coronel, tirou a arma do coronel que estava no coldre, matou o coronel perante a tropa, pegou o carro dele e voltou. Ele disse, num daqueles dias que a gente não foi recebido, ele estava exatamente fazendo isso. Mas era alguém que tinha uma visão babilônica. Então, por isso que esses 2 povos, depois, com guerra, tudo mais, invadiu o Kuwait, houve uma destruição. Mas a visão daquele povo é de um dia voltar, né, e a reconstrução da Babilônia. Então, eu vejo que tem história por trás desses povos hoje, né, histórias muito antigas, e que a gente, então, tem que procurar entender a cultura desses povos aqui. São povos que passaram por muitas guerras, tiveram grandes conquistas, grandes derrotas, mas eles guardam uma memória histórica e cultural disto. De modo que, para compreender esse povo, você tem que entender um pouco a história deles. E é tão antigo que a história desse povo a gente vai encontrar aqui registrado na Bíblia Sagrada. Então, nós estudamos o livro de Esther, onde ela foi morar no meio dos Moabitas. Esse povo não existe mais hoje. E
a Ruth foi morar no meio dos moabitas. E veja que, o que você tira disto? São determinados movimentos que você faz na vida sem estar na direção de Deus. Às vezes você programou uma lógica para a sua vida, e essa lógica você não consultou o Senhor Deus para saber se essa lógica era boa. E você saiu sem entender o que estava acontecendo, não só no plano físico, mas também no plano espiritual. Amados, nada acontece a uma nação ou na terra sem que alguma coisa no plano espiritual esteja acontecendo primeiro. O que você vê no plano visual, no plano terreno, material, objetivo, é algo que está sendo comandado, foi planejado no mundo espiritual. Se você não entender isso, você vai ficar puramente com a lógica humana e ela, seguramente, ela pode te levar a situações desastrosas, como foi o caso de Elimeleque, com a sua esposa Noemi. Mas nós vemos que a misericórdia de Deus, ela alcança as pessoas. Como o caso de Noemi também, ela foi uma pessoa abençoada, tinha um homem que não saiu da terra dele, estava no meio de uma colheita abundante, chamado Boaz, né? E ele estava ali num momento de muita alegria, de muita fartura, e um homem de um coração generoso, de um coração temente a Deus. E veja só que ele casa-se com Ruth e gera uma linhagem de Davi, e você vai ver que Jesus lá na frente é chamado filho de Davi. Veja só que Deus, ele tem seus caminhos. Mas nós temos que entender que nós temos que entender os caminhos de Deus. Eu não posso só andar pelo aquilo que eu vejo. Às vezes o que a gente vê parece que está tão claro dentro da lógica humana, mas se você buscar entendimento, você vai ver que existe uma lógica por trás que está conduzindo o fato humano. E se você às vezes não entender isso, nós podemos embarcar numa lógica humana equivocada e nos trazer grandes prejuízos. Pode ser em coisas simples, por exemplo, como uma mudança de emprego. Então, por isso, amados, essa lição de Ruth, né, ela nos leva a cada dia mais abrir o nosso entendimento para uma dependência de Deus. Dependência, essa é a palavra. Dependa de Deus em tudo. Porque, amados, parece que nós não gostamos de depender de Deus, porque você vai ter que submeter a tua vontade à vontade de Deus quando você busca a dependência de Deus. E esse é o nosso grande problema hoje. Mas se eu resolvo aqui e agora e do meu jeito. E se eu depender de Deus, eu não sei quando vai ser e nem de que jeito vai ser. E de repente você adquire uma cultura de agir do teu jeito. E você, mais ainda, você se acostuma a chamar Deus para colocar um carimbo em cima do teu jeito de agir. E eu estou observando, amados, que nós culturalmente somos condicionados a isso. Nós estamos planejando, juntamente com um grupo, né, vai ter um evento de militares cristãos da América do Sul, em São Paulo, no mês que vem, no dias, vai ser 27, 28, 29, 30, porque serão vários eventos, um dentro do outro. E eu estava ali, esse evento era para ter acontecido o ano passado, a pandemia não deu, adiaram para março não deu, para o meio do ano não deu. E lá atrás, eu disse assim, quando estava começando a pandemia, eu disse, será que nós estamos dispostos, porque esse evento era para ser em Brasília, vai acontecer agora em São Paulo. Eu disse, considerem cancelar este evento. Isso no ano passado. E a lógica humana dizia, a cada 2 anos esse evento acontece, é evento. É congresso, é conferência.
Então, veja só, e nós temos dentro desse ambiente um grupo de oração e planejamento. Eu disse, vocês estão percebendo? Aí mandaram documentos para Brasília, tinha um local lá já pronto, aí veio a pandemia, o local lá disse, ó, só coloca 1/3 das pessoas aqui dentro. E aí não deu certo, aquela coisa toda, e eu fiquei olhando a batalha. Porque na minha visão, se você está na direção do Espírito Santo, e eu coloquei isso lá, suspende tudo. E se passar 2 anos sem ter evento, vai alterar nada. Apenas nós vamos nos organizar melhor. Nós não respeitamos barreiras, porque tem que ter evento. Então, quando você coloca isso como uma coisa cultural que tem que ter, você não está mais na direção de Deus, você está na tua direção. Eu disse, considere fazer o evento como a gente está aqui, pelas redes sociais. Até porque eu comecei a colocar, você já imaginou a dificuldade? Por exemplo, a Argentina está fechada, está abrindo aos poucos agora, mas está fechado. Ninguém entra lá, ninguém sai, por causa da pandemia. Você olha para os países da América do Sul, cada um está com a sua realidade. E não adianta você ficar, Deus, abre as portas dos passaportes, que eu quero o evento. E não estão liberando os passaportes. Você não acha uma maluquice isso? Aí você começa a querer, aí as passagens de última hora, que vai ser agora, o preço está lá em cima, ninguém consegue comprar. Deus, libera as promoções, para que as pessoas comprem as passagens. Tem o tal do passaporte sanitário, tem quarentena. A pessoa vai chegar aqui, vai ficar em quarentena, quando voltar do Brasil vai ter que ter quarentena lá. Deus, muda isso. O que significa isso? Que nós não estamos acostumados a andar debaixo da direção de Deus. Mesmo, estou falando para cristãos, hein? Cristãos, pastores, você vai ver que grandes líderes não estão acostumados a andar debaixo da direção de Deus. Porque se tivesse, quantas bobagens estão acontecendo, quantas alianças políticas são feitas da igreja e que não deveriam, e são feitas, e que Deus reprova. E você não pode dizer isso, que nós estamos na direção de Deus. Não estamos. Então a lição que trata sobre Ruth mostra, quando você se encanta com a aparência e você se desconecta da vontade de Deus. Você assume uma certa independência. E essa independência está trazendo muitos prejuízos para a gente, em muitas áreas. Muitos casamentos são realizados fora da direção de Deus e não dão certo, porque olhamos a aparência, não olhamos a direção de Deus. Empregos que não dão certo, porque você não buscou a direção de Deus. E certos eventos da vida cotidiana, até mesmo da vida ministerial, que não prosperam, porque nós não estamos acostumados a andar debaixo da direção de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Jesus tinha 33 anos, estava numa festa, boda de Caná. A mãe dele disse, faltou vinho. Ela conhecia Jesus, ela sabia que sobre ele havia uma unção especial, ela sabia que ele era o Filho de Deus, porque foi revelado a ela antes quem seria, e ele seria o Salvador do mundo. Ela corre a ele, o que Jesus fala? Ainda não chegou a minha hora, porque ele estava debaixo da direção de Deus. Ele sabia, não chegou a hora de eu me manifestar-se publicamente ainda, porque o meu pai ainda não deu a ordem para isso. Então veja que a lição de Ruth, ela nos coloca, o entendimento nesse panorama, é de você entender que você depende de Deus. E depender de Deus, às vezes, amado, você vai ter que contrariar muitas lógicas. Por exemplo, eu estou trabalhando na organização de um evento mundial que vai acontecer em 2024, e eu tenho colocado algumas questões ali, né? E os irmãos ali, eles ouvem bem, e eles estão bem cientes disso, sobretudo os nossos irmãos da Coreia do Sul.
Os nossos irmãos americanos também entendem bem isso. E eles são muito sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas eu coloco que, de um modo generalizado, nós somos empurrados pela cultura de eu faço, eu planejo, e sempre foi assim, e esse ano não pode falhar, vai ter que acontecer de novo. Então, o livro de Ruth fica conosco isso. Dependência, aprender a dependência de Deus, sobretudo no momento da crise, da dificuldade. Às vezes parece que Deus demora a responder. Nós não gostamos de passar por certos caminhos de aflição. E parece que Deus está demorando, então a gente vai mudar o rumo da coisa do nosso jeito. Como Saul fez. Samuel está demorando, então a gente toma as providências por aqui. Que diferença faz ele fazer o sacrifício ou eu? É para Deus, então, ou ele ou eu. Ele não viu como sendo importante a ação sacerdotal ali. Então ele assumiu a direção, dizendo, ok, não estou mais dependendo nem de Samuel, nem de ninguém. Eu comando a situação. Então veja, amados, que essa cultura ela está no nosso meio. A não dependência de Deus. Assim, não, eu vou tirar o seguro da minha mão e passar para o inseguro de Deus. Nós sempre vemos Deus com certa desconfiança. Será que vai agir? Porque esse será que vai agir é no meu tempo e do meu jeito, vai me trazer alegria, vai me trazer abundância, prosperidade. Parece que o nosso relacionamento com Deus está frágil e que nós não conseguimos descansar nele. Então, no tempo presente, a lição que eu tiro do livro de Ruth é: nós precisamos aumentar a nossa fé e a nossa experiência com Deus. No tocante ao livro de Esther, nós vemos que é um livro que nós também encerramos hoje, e domingo que vem a gente vai começar sobre o livro de Mateus. É um livro muito interessante. Mas você vê, o livro de Esther é um livro de livramentos de um povo que já tinha recebido ordem para retornar à sua terra. Ou seja, é alguém que resolve dizer, eu estou bem aqui. Eu vou ter que voltar para a minha terra e recomeçar. Não estou afim. Aqui está bom. É quando Deus orienta uma mudança, e ela vem através de uma voz profética, e você resolve não aceitar. Porque o que você tem está bom. E se você for atender a direção de Deus, você vai entrar numa fase de recomeço, e você não está muito afim de fazer isso. Então veja só, surgiu um homem mau lá, e que a ideia dele era exterminar, tinha vários povos, eram as 127 províncias, era o mundo daquela época dividido em 127 partes, para facilitar o governo. E é interessante que, nesse meio dessas províncias todas, os judeus se espalharam por ali, e veja que Amã queria só os judeus. Veja que ele não atentou para outros povos. Por quê, amados? Porque o judeu tem uma conexão com uma aliança que Deus fez. Embora eles estivessem ali por acomodação, por conveniência, mas era um povo de uma aliança. E que se eles tivessem obedecido à voz de Ciro, que era de voltar, eles não estariam sofrendo esse problema mais. Mas, enfim, eles resolveram ficar ali. E o livro de Esther é um livro que trata desse grande livramento, ou seja, aí você vai entender que é a misericórdia de Deus para com este povo, porque eles deveriam estar na terra deles, não mais ali. Mas é um livro que você vai perceber que não aparece nele um momento de gratidão a Deus pelo livramento. Não há um encorajamento de gratidão. Há sim, encorajamento de festa. Celebrem 2 dias. O dia do Purim, que acontece até hoje, no meio do povo judeu, que é no mês de fevereiro.
Então, é a festa do livramento. Mas não há um momento de gratidão a Deus pelo que Deus fez. Há um momento assim, de celebração. Então, troca-se presentes, faz o carnaval, faz aquela coisa toda, mas você vai dizer, é dia de festa. E não há uma percepção espiritual do que aconteceu. Parece que eles não conseguem associar o jejum à vitória. Parece que a vitória foi uma casualidade, porque Esté estava na função de rainha. E depois sai um decreto para fazer festa e lembrar de geração em geração. Estou trazendo aqui, meus irmãos, a Bíblia traz registros e como as coisas se sucederam, para que nós possamos tirar lições para o nosso tempo de hoje. Então, assim como de Ruth, consultar a Deus, dependência de Deus, independente das circunstâncias, esse livro aqui nos fala de obediência a Deus e também nos estimula a entender que todos os feitos de Deus, eles devem estar conectados a uma gratidão nossa. E que você deve estar onde Deus te direcionar. Se Deus direcionar você para um determinado lugar, ambiente, esteja lá, porque ali estará a bênção de Deus. Amém, igreja? Então, esses dois livros levam essas lições, né? Dependência de Deus e livro de Esther, dependência com gratidão. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos tem dado. Lembrando que logo mais nós estaremos no nosso grande culto às 18h30. E Deus tem algo para liberar sobre as nossas vidas neste culto. Você que nos acompanha pelas redes sociais, e venha também celebrar conosco. Que Deus abençoe você. Obrigado, Deise, né, por essa ajuda. E vou contar com muitas outras ajudas dessa, sua e desse moço que está do seu lado aí. Exatamente isso, né? Então, vamos trabalhando e Deus vai trazendo as pessoas para a linha de frente do combate aqui também. Que Deus abençoe a todos. Leve com você as lições de Esther e de Ruth no seu coração, desses dois livros, o que eles contêm. E viva na dependência de Deus. Sejam gratos ao Senhor, mesmo nas coisas pequenas. Mesmo nas coisas pequenas. E Deus vos recompensará. Você crê nisso? Então vamos agradecer a Deus, né? Pai, eu te dou graças nesta manhã por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Encerrando esse trimestre de que estudamos o livro do Senhor de Ruth e o livro de Esther, em que fomos edificados pela Tua palavra. Pai eterno, estamos vendo num tempo em que as nossas mentes, mais do que qualquer outra parte do corpo, tem sido bombardeada com tantos conceitos, com tantas informações, que às vezes nem dá tempo da gente filtrar direito. E às vezes a nossa mente fica acelerada, e ela não está conseguindo reter, Senhor, ó Deus, com integridade, aquilo que é liberado aqui nesta casa de oração e também de ensino da Tua palavra. Mas eu peço nesta manhã que o Teu Santo Espírito venha escrever nas tábuas do nosso coração, Pai eterno, as lições que precisamos aprender e viver, para que a nossa vida expresse verdadeiramente a grandeza do Teu reino, da Tua graça e do Teu amor. Pai eterno, abençoa os professores, abençoa a coordenação da escola bíblica dominical, abençoa as classes, Senhor, abençoa nossas crianças, abençoa nossos adolescentes, os nossos jovens, Senhor. Ó Deus amado, abençoa, Pai, os adultos. Ó Deus amado, toma nas Tuas mãos. Eu te peço que o Senhor nos dê graça nesse retorno, neste recomeço, Senhor. Que a Tua igreja seja despertada para o valor da Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos entrar num novo tempo de compromisso com as instruções dos céus para as nossas vidas. Pai, que nós como pais e como responsáveis espirituais das nossas casas possamos estimular a nossa família a estar na Tua presença, Senhor, a se submeter à Tua palavra, meu Deus.
Ó Jesus, que a tua palavra não venha entrar no campo do desvalor, no tempo que nós estamos vivendo, mas que possamos cada dia entender, Senhor, que nós não temos orientação mais segura, orientação mais perfeita, mais poderosa fora da tua palavra. Meu Deus e meu Pai, desperta a tua igreja, Senhor, a buscar cada dia na tua palavra o direcionamento para a sua vida, porque nela encontramos, Senhor, os mananciais de Deus para a nossa alma, para a nossa caminhada nesse tempo tão confuso que nós estamos vivendo. Quebra todo o jugo, Senhor, ó Deus amado, da independência, quebra todo o jugo da cegueira, da ignorância, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra ela tenha livre curso nesta casa. Senhor, que aqui possa levantar um povo edificado, um povo que crê, um povo que se submete ao teu mandar, Senhor, um povo que se derrama na tua presença, reconhecendo a grandeza do teu nome, da tua soberania, Senhor, mas também dos teus cuidados, ó Pai. Deus eterno e santo, em nome de Jesus, ativa em nós, ó Pai, uma fé viva, uma fé que crê, uma fé que confia, uma fé que age, uma fé que descansa no Senhor. Meu Deus e meu Pai, que a tua palavra cada dia, ela seja relevante na nossa vida, ela seja relevante no nosso ministério, ela seja relevante na nossa família, Senhor. Meu Deus, não nos deixa confundidos nos pensamentos humanos, ó Deus amado, ó nos conceitos do homem, Senhor. Mas cada dia possamos viver a revelação do Espírito Santo. Pai eterno, renova nossas forças, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Muda, Pai, a nossa realidade. Pai, queremos ser uma igreja viva, uma igreja, Senhor, que seja relevante no tempo presente, uma igreja que faça a diferença, meu Deus. Pai eterno, que possamos aplicar cada dia a tua santa palavra e viver esta palavra integralmente, Senhor. Meu Deus e meu Pai, sopra o teu vento neste lugar, Senhor. Sopra o teu vento sobre os nossos vales de ossos secos, Senhor. Sopra o teu vento sobre as nossas mentes. Sopra o teu vento sobre os nossos corações. Sopra neste lugar, Espírito Santo de Deus, e ativa em nós, ó Pai, uma fé viva. Ativa em nós desejo, Senhor, de progredir, de crescer, meu Deus, de tal maneira que as nossas vidas sejam instrumentos vivos do Senhor para este tempo. Meu Deus e meu Pai, ajuda, visita aqueles que estão desanimados, visita aqueles que se enfraqueceram na fé, visita aqueles que abandonaram os princípios da tua palavra e caminham debaixo dos seus próprios conceitos. Meu Deus e meu Pai, visita aqueles que estão debaixo de provação, de lutas, de tribulações. Visita aqueles que estão impedidos de estar na tua casa por motivo de saúde, Senhor. Mas visita o desanimado, visita o enfraquecido, aquele que está à margem da estrada, aquele que perdeu a fé, a esperança e a alegria de congregar nesta casa de oração. Meu Deus e meu Pai, quebra todo o jugo de cima do teu povo. Quebra todo o jugo, Senhor, que tem trazido sobrecarga, exaustão, cansaço, dúvidas acerca da tua providência. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Visita cada coração aqui presente. Aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, que sejam visitados pela tua presença, Senhor. Meu Deus amado, nos leva a viver um novo tempo de obediência, um novo tempo de temor do Senhor, um novo tempo de adoração, mas também um novo tempo de serviço e de frutificação. Pai, guarda o teu povo, guarda as famílias, guarda, Senhor, as lideranças, os obreiros. Meu Deus e meu Pai, os novos convertidos desta igreja, guarda, Senhor. Meu Deus amado, e manda um avivamento sobre as nossas vidas. Restaura-nos, ó Deus, vivifica-nos, ó Pai. Ajuda-nos nesta caminhada tão dificultosa, porque os tempos trabalhosos chegaram, Senhor. Renova nossas forças, meu Pai. Ó Deus, eu te apresento também o culto de hoje à noite. Pai, que a tua graça venha, que a tua unção venha sobre cada um, Senhor, que estará ministrando nesta noite, através da palavra de oração, através da palavra de louvor, Senhor,
através da tua palavra liberada, meu Pai. Que a revelação do Senhor venha nos envolver nesta noite. Que a revelação do Senhor venha nos impactar nesta noite. Que a tua presença nesta casa, Senhor, venha nos envolver com a tua glória. Ó Deus amado, trazendo quebrantamento, trazendo, Senhor amado, derramar de corações, mas também restauração e vida, meu Pai. Ó Deus, repreende toda a pressão do inferno sobre as nossas vidas. Repreende toda a pressão do inferno sobre a nossa fé. Repreende toda a pressão do inferno sobre a nossa esperança. Repreende toda a pressão do inferno sobre as nossas famílias, Senhor. Ó Deus amado, e nos levanta, Pai, como uma igreja vitoriosa. Como uma igreja, Senhor, que se abriga nas fortalezas de Deus. Nos levanta, Pai, para sermos referenciais nesta cidade e também nesta nação, Senhor. Ó Deus, que vai perecendo cada dia na sua ignorância e na força das trevas. Levanta-nos, Pai, como luzeiros para este tempo, Senhor. E que o teu nome venha a ser glorificado no meio da tua igreja, nas nossas famílias, nos nossos ministérios e também na nossa nação, meu Pai. Deus eterno, fica conosco, Senhor. Fica conosco, evidencia a tua glória no nosso meio. Evidencia o teu poder no nosso meio, para salvar, libertar, transformar, restaurar, fortalecer, Senhor. Declaramos a nossa dependência de Ti, ó Pai. Te louvamos por esse trimestre de escola dominical que se encerra. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos dar mais um trimestre abençoado, edificador para esta igreja, Senhor, e para todos quantos se submetem à Tua palavra. Recebe a nossa oração, a nossa súplica, Senhor, e seja sobre nós a Tua graça, seja sobre nós o Teu favor, meu Pai. É a minha oração que faço a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Bendito seja Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa e sobre esta igreja. E todos que recebem esta palavra em concordância, diz: amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um bom domingo e logo mais às 18h30, o grande culto de celebração ao Senhor. Todos estão convidados.